3 anos atrás, o Sheikh Khalil Al-Rashid comprou uma noiva brasileira para cumprir uma tradição familiar. Mas ele nunca imaginou que o dia em que decidisse conhecer a sogra seria o dia em que sua vida viraria de cabeça para baixo. Porque algumas verdades são tão poderosas que destroem tudo que você acreditava saber sobre amor, família e destino. E o que ele descobriu naquela casa humilde no interior do Brasil mudaria não apenas o futuro dele, mas o de 3 gerações de mulheres que nunca deveriam ter se encontrado. Antes de começarmos a história, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente de que cidade você está assistindo. Khalil Al-Rashid tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar. Aos 35 anos, ele comandava um império empresarial que se estendia do Oriente Médio à América Latina. Seus hotéis de luxo eram conhecidos mundialmente, suas empresas de tecnologia revolucionavam mercados, e seu nome era sinônimo de poder e sucesso. Mas havia uma coisa que nem todo o dinheiro do mundo conseguia dar: a aprovação de seu avô, o patriarca da família Al-Rashid. O velho Sheikh Rashid tinha 92 anos e uma vontade de ferro. E ele tinha uma única exigência antes de passar o controle total do império familiar para Khalil. O neto precisava se casar, não com qualquer mulher, mas seguindo a tradição que a família mantinha há gerações. Um casamento arranjado, uma união que fortalecesse laços e preservasse os valores familiares. Khalil tinha resistido durante anos, alegando que sua vida profissional não deixava espaço para relacionamentos. Mas quando seu avô sofreu um derrame e os médicos disseram que ele tinha pouco tempo de vida, Khalil não teve escolha. Foi assim que ele conheceu Mariana Silva. Ou melhor, foi assim que ele comprou o direito de se casar com ela. A história era mais complexa do que parecia. Mariana tinha 26 anos e era enfermeira em um hospital público de Belo Horizonte. Ela morava com a mãe viúva, Dona Helena, em uma casa simples no bairro de Venda Nova. E ela tinha uma dívida impossível de pagar. O pai de Mariana havia falecido 2 anos antes, deixando um tratamento médico caríssimo que a família precisou custear com empréstimos de agiotas. A dívida tinha crescido tanto que os homens começaram a ameaçar não apenas tomar a casa, mas fazer algo pior com Mariana e sua mãe. Foi quando um intermediário apareceu com uma proposta absurda. Um sheik árabe precisava de uma esposa brasileira e estava disposto a pagar qualquer valor. O único requisito era que a mulher fosse honesta, trabalhadora e de família humilde. Em troca do casamento, todas as dívidas seriam pagas. A mãe receberia uma casa nova e Mariana teria segurança financeira pelo resto da vida. Parecia bom demais para ser verdade, e Mariana passou semanas se recusando a considerar a ideia. Mas quando os agiotas invadiram sua casa e ameaçaram queimar tudo, ela não teve escolha. Assinou o contrato sem nunca ter visto o rosto do homem com quem se casaria. O casamento foi rápido e frio. Khalil viajou para o Brasil, assinou os papéis, transferiu o dinheiro e levou Mariana para Dubai em seu jato particular. Eles mal trocaram palavras durante o voo de 14 horas. Khalil deixou claro desde o início que aquilo era apenas um acordo comercial. Ela teria seu próprio quarto, sua própria ala no palácio e não precisaria fazer nada além de aparecer em eventos oficiais ao lado dele. Era um casamento no papel, nada mais. Mariana concordou em silêncio, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela tinha deixado sua mãe, sua vida, seu país, tudo para salvar a única família que tinha. Os primeiros meses foram estranhos e dolorosos. Mariana se sentia como uma boneca de porcelana em uma vitrine. Ela tinha roupas de grife, joias caríssimas, um exército de empregados à disposição, mas nenhuma liberdade real. Khalil a tratava com educação distante, como se ela fosse uma funcionária temporária. Ele saía cedo, voltava tarde e, quando estava em casa, trancava-se no escritório.
As únicas conversas que tinham eram sobre a agenda de eventos ou alguma instrução sobre como se comportar na frente da família real ou de parceiros de negócios. Mas algo começou a mudar no dia em que Kalil a encontrou chorando no jardim. Era madrugada e Mariana achava que estava sozinha. Ela segurava o celular, olhando para fotos antigas com a mãe, soluçando baixinho. Kalil tinha ido pegar água na cozinha e a viu através da janela. Ele ficou parado por alguns minutos, apenas observando. Havia algo na fragilidade dela que o incomodava. Não era pena, era outra coisa. Era como se pela primeira vez ele estivesse vendo Mariana como uma pessoa real, não como uma peça no jogo de xadrez que sua vida tinha se tornado. No dia seguinte, Kalil fez algo que surpreendeu a todos. Ele cancelou uma reunião importante e passou o dia inteiro com Mariana. Levou-a para conhecer Dubai de verdade, não os lugares turísticos, mas os cantos que ele amava. Mostrou o mercado de especiarias onde ia com o avô quando criança, a praia escondida onde aprendeu a mergulhar, o restaurante modesto onde comia a melhor comida árabe da cidade. E pela primeira vez, eles conversaram de verdade. Mariana falou sobre sua mãe, sobre o trabalho como enfermeira, sobre os sonhos que teve que abandonar. Kalil falou sobre a pressão de ser o herdeiro, sobre a solidão de estar sempre cercado de pessoas que só queriam algo dele. Os meses seguintes foram diferentes. Kalil começou a chegar mais cedo em casa. Eles jantavam juntos, conversavam sobre o dia, riam de piadas internas. Mariana começou a ver o homem por trás da máscara fria. Kalil era inteligente, engraçado, surpreendentemente gentil quando baixava a guarda. E ele começou a ver nela uma força que não tinha percebido antes. Mariana não era frágil. Ela era uma sobrevivente. Tinha cruzado o mundo para salvar a mãe, estava aprendendo árabe sozinha, conquistava o respeito dos empregados com sua gentileza genuína. Foi no 6º mês que tudo mudou de verdade. Kalil chegou em casa depois de uma viagem de negócios e encontrou Mariana doente, com febre alta. Ela tinha insistido em não chamar ninguém, dizendo que era só um resfriado. Mas Kalil entrou em pânico, chamou os melhores médicos, ficou ao lado dela a noite inteira, segurando sua mão enquanto ela dormia. E foi naquele momento, vendo o rosto dela relaxado pelo sono, que ele percebeu a verdade que vinha evitando há meses. Ele tinha se apaixonado pela própria esposa. Quando Mariana acordou na manhã seguinte, encontrou Kalil dormindo na poltrona ao lado da cama, ainda segurando sua mão. E algo no peito dela se aqueceu. Talvez aquele casamento comprado pudesse se tornar algo real. Talvez eles pudessem construir algo verdadeiro em meio a todas aquelas mentiras. Mas ela tinha medo de admitir, medo de se machucar, medo de que tudo não passasse de uma ilusão temporária. 2 meses depois, em uma noite estrelada em Dubai, Kalil finalmente teve coragem. Ele levou Mariana para o terraço do palácio, onde tinha preparado um jantar íntimo. E ali, sob as estrelas do deserto, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Pediu desculpas. Desculpas por ter tratado aquilo como uma transação comercial, por não ter visto a pessoa incrível que ela era desde o início, por ter desperdiçado meses que poderiam ter sido diferentes. Então, com a voz tremendo, ele disse as palavras que mudaram tudo. Eu me apaixonei por você, Mariana, e eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas eu quero tentar de novo. Quero que a gente recomece, do jeito certo desta vez. Mariana ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade, e então, com lágrimas nos olhos, ela sorriu e disse que também tinha se apaixonado por ele. Foi o primeiro beijo deles, depois de 8 meses de casamento, e foi perfeito. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Mariana. O casamento que tinha começado como uma transação fria se transformou em algo mágico. Kalil era um homem completamente diferente quando estava apaixonado. Ele deixava bilhetes carinhosos no travesseiro dela.
surpreendia com presentes pensados com cuidado e, mais importante, ele a ouvia de verdade. Mariana nunca tinha se sentido tão vista, tão valorizada. Mas havia uma sombra que ela não conseguia ignorar. Sua mãe. Dona Helena tinha ficado no Brasil quando Mariana partiu para Dubai. O acordo incluía uma casa nova para ela, todas as despesas pagas e uma mesada generosa. Mariana falava com a mãe por videochamada toda semana, mas não era a mesma coisa. Ela sentia falta do abraço apertado, do cheiro do café que a mãe fazia de manhã, das conversas na cozinha, e percebia que Dona Helena estava envelhecendo rápido. Os cabelos estavam mais brancos, as rugas mais fundas, o sorriso mais cansado. Mariana se sentia culpada por estar feliz, enquanto a mãe estava sozinha do outro lado do mundo. Uma noite, depois de uma videochamada particularmente difícil, onde Dona Helena tentou disfarçar que estava chorando, Mariana desabou nos braços de Calil. Ela confessou que se sentia dividida, que amava a vida que tinha construído com ele, mas que uma parte dela morria um pouco a cada dia, longe da mãe. Calil a consolou, beijou sua testa e prometeu que encontrariam uma solução. E ele cumpriu a promessa de um jeito que Mariana jamais esperava. 2 semanas depois, Calil chegou em casa com um sorriso misterioso. Ele disse que tinha uma surpresa e entregou 2 passagens aéreas para o Brasil. Eles iriam visitar Dona Helena. Mariana não conseguiu conter as lágrimas de alegria, mas Calil tinha algo mais a dizer. Ele queria conhecer a sogra de verdade, não apenas em uma visita rápida. Queria entender de onde Mariana vinha, conhecer as pessoas e os lugares que a moldaram. E, mais importante, queria que Dona Helena visse que o casamento deles era real, que ele amava a filha dela de verdade. A viagem foi marcada para 3 semanas depois. Mariana mal conseguia dormir de tanta ansiedade. Ela tinha medo de que a mãe não acreditasse que ela era feliz. Medo de que o choque de realidades fosse grande demais. Medo de que algo desse errado. Calil, por outro lado, estava estranhamente nervoso. Ele tinha enfrentado líderes mundiais, fechado negócios de bilhões, mas a ideia de conhecer a sogra o deixava inquieto de um jeito que ele não conseguia explicar. Quando o jato particular pousou em Belo Horizonte, Mariana sentiu o coração acelerar. Fazia 1 ano e 2 meses desde que tinha deixado o Brasil. O cheiro do ar era diferente, mais úmido, com aquele toque de terra molhada que ela conhecia tão bem. Calil segurou sua mão com força, percebendo o turbilhão de emoções que ela estava sentindo. Eles pegaram um carro discreto que Calil tinha alugado. Ele não queria chamar atenção com comitivas ou seguranças, e seguiram para a venda nova. A casa que Calil tinha comprado para Dona Helena ficava em um condomínio simples, mas arrumado. Era uma casa térrea, com um jardim pequeno na frente e grades brancas. Quando o carro parou, Mariana viu a mãe esperando na porta. Dona Helena tinha 63 anos. Era uma mulher baixinha e forte, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos castanhos idênticos aos da filha. No momento em que viu Mariana descendo do carro, ela levou as mãos ao rosto e começou a chorar. "Mãe!" Mariana correu e se jogou nos braços da mãe. As duas ficaram abraçadas por longos minutos, chorando, rindo, segurando uma a outra como se tivessem medo de que fosse um sonho. Calil ficou alguns passos atrás, observando a cena com um aperto no peito. Ele nunca tinha tido isso com a própria mãe, que tinha morrido quando ele era criança. Ver aquele amor puro e incondicional mexeu com algo profundo dentro dele. Quando Mariana finalmente se soltou, ela se virou para Calil com os olhos brilhando. "Mãe, esse é o Calil, meu marido." Dona Helena limpou as lágrimas e caminhou até ele. Calil estava tenso, sem saber exatamente como cumprimentá-la, mas Dona Helena não deu tempo para dúvidas. Ela o puxou para um abraço apertado daqueles de mãe brasileira e disse bem baixinho no ouvido dele: "Obrigada por cuidar da minha menina. Obrigada por fazê-la feliz." E naquele momento,
Algo dentro de Kalil se quebrou. Eles entraram na casa e Dona Helena tinha preparado um almoço caprichado. Tinha feijão tropeiro, frango com quiabo, angu, couve refogada e o arroz soltinho que só mãe brasileira sabe fazer. Kalil, acostumado com jantares de gala e comida de chefe estrelado, nunca tinha provado nada assim. A comida era simples, mas tinha um sabor de amor que ele não sabia que existia. Dona Helena insistiu em servir ele mesmo, perguntando se estava bom, se queria mais, se precisava de alguma coisa. Durante o almoço, eles conversaram sobre tudo. Dona Helena queria saber como era Dubai, como era a vida deles, se Mariana estava realmente feliz. Kalil respondeu com uma sinceridade que surpreendeu até ele mesmo. Contou como tinha se apaixonado pela filha dela, como Mariana tinha mudado sua vida completamente, como ele não conseguia imaginar um dia sequer sem ela. Dona Helena ouvia com atenção, observando cada gesto, cada olhar trocado entre o casal. E ela viu a verdade. Eles realmente se amavam. Depois do almoço, Dona Helena mostrou a casa para eles. Era uma casa modesta, com 3 quartos, uma sala pequena, cozinha e um quintal nos fundos. Mas estava impecavelmente limpa e arrumada, cheia de fotos de Mariana em todas as fases da vida. Kalil parou na frente de cada uma, pedindo para Mariana contar as histórias. Tinha foto dela de uniforme escolar, de formatura da enfermagem, de festas de aniversário, de Natal em família. Era um arquivo visual de uma vida inteira que ele não tinha conhecido. No quarto de Dona Helena, Kalil viu algo que o fez parar. Era uma foto antiga, emoldurada na cabeceira da cama. Mostrava uma mulher jovem e bonita segurando um bebê nos braços. A mulher tinha cabelos escuros e longos, olhos claros e um sorriso radiante. Kalil sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo estranhamente familiar naquela foto. "Quem é essa?" ele perguntou, apontando para a mulher. Dona Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Seu rosto ficou pálido, e ela trocou um olhar estranho com Mariana. "É minha irmã", ela disse finalmente, com a voz tremendo. "Minha irmã mais velha, Laila. Ela morreu há muito tempo." Kalil sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Laila. Esse nome. Ele conhecia esse nome. Como ela morreu? Ele perguntou com o coração disparado. Dona Helena respirou fundo, e lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Foi há 36 anos. Ela tinha 20 anos e foi trabalhar como secretária para uma empresa de importação que abriu um escritório aqui em Belo Horizonte. O dono era um empresário árabe mais velho, rico. Ela se apaixonou por ele e ele prometeu casar com ela, levar ela para conhecer o mundo dele. Mas quando Laila ficou grávida, tudo mudou. Ele desapareceu da noite para o dia. Fechou o escritório, voltou para o país dele e nunca mais deu notícias. Kalil mal conseguia respirar. "Continue", ele pediu com a voz rouca. Dona Helena limpou as lágrimas e continuou. Laila entrou em depressão profunda. Ela tentou encontrá-lo, mandou cartas, ligou para todos os números que tinha, mas nada. 6 meses depois que o bebê nasceu, ela se suicidou. Deixou uma carta dizendo que não conseguia viver com a dor, que não conseguia olhar para o filho sem ver o homem que a abandonou. Dona Helena soluçou. "Eu criei o bebê como se fosse meu. Ele é meu filho agora. O nome dele é Rafael." O mundo parou para Kalil. Ele olhou para a foto novamente e agora entendeu por que ela era tão familiar. Aquela mulher, Laila, tinha os mesmos olhos claros do seu avô. A mesma linha do queixo, o mesmo sorriso. Como era o nome dele? Kalil perguntou, já sabendo a resposta. Dona Helena o olhou com uma expressão de dor antiga. Rashid. Ele disse que o nome era Rashid al-Rashid. Kalil sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede. Era seu avô, o homem que ele admirava, o patriarca da família, o homem que tinha exigido que ele se casasse para preservar os valores familiares.
Esse mesmo homem tinha destruído uma mulher brasileira, abandonado um filho e causado uma tragédia que ecoou por décadas. E agora, por um acaso impossível do destino, Khalil tinha se casado com a sobrinha da mulher que seu avô destruiu. E o filho abandonado, Rafael, era o irmão de criação de Mariana. Era a família dela. Khalil precisou sair da casa. Ele murmurou uma desculpa e caminhou até o quintal, precisando de ar, de espaço, de tempo para processar o que tinha acabado de descobrir. Mariana o seguiu, preocupada. Khalil, o que foi? O que está acontecendo? Ele se virou para ela com os olhos cheios de uma dor que ela nunca tinha visto antes. Mariana, meu avô, foi ele. Foi ele quem fez isso com sua tia. Mariana ficou confusa por alguns segundos até que a ficha caiu. Seu avô? O Sheik Rashid? Ela levou a mão à boca, sentindo as pernas bambas. Não pode ser a mesma pessoa. Mas Khalil balançou a cabeça, confirmando o impossível. Ele abriu escritórios no Brasil nos anos 80. Eu já ouvi essa história antes. Meu pai contava que o avô tinha tido relacionamentos no Brasil, mas que voltou quando percebeu que precisava assumir o controle da empresa familiar. Nunca me contaram sobre um filho. Nunca me contaram a verdade. Os dois ficaram em silêncio por longos minutos, tentando absorver a magnitude daquela revelação. Então Mariana fez a pergunta que estava queimando em sua mente. Rafael, ele sabe quem é o pai dele? Khalil voltou para dentro da casa e Mariana o seguiu. Dona Helena estava sentada na sala, ainda chorando baixinho. Khalil se ajoelhou na frente dela, um gesto que surpreendeu a todos. Dona Helena, ele perguntou com a voz firme mas gentil. Rafael sabe a verdade? Ele sabe quem é o pai biológico dele? Dona Helena enxugou as lágrimas e balançou a cabeça. Não, ele acha que o pai morreu antes dele nascer, que foi um acidente de carro. Eu nunca tive coragem de contar a verdade. Eu não queria que ele carregasse o peso de saber que foi abandonado, que o pai escolheu não ficar. Ela olhou para Khalil com uma expressão suplicante. Por favor, não conte para ele. Ele não precisa saber. Isso só vai machucá-lo. Mas Khalil já estava pensando em algo maior. Rafael tem 35 anos, certo? Dona Helena concordou. Então ele é meu primo. Ele é sangue do meu sangue. Ele tem direito ao nome da família, direito à herança, direito de saber de onde veio. Dona Helena ficou pálida. Não, por favor, ele não quer nada dessas pessoas. Ele tem a vida dele aqui, um bom emprego como engenheiro, uma vida simples e honesta. Não tire isso dele. Mariana interveio, segurando a mão de Khalil. Ela está certa. Rafael é uma pessoa de coração puro. Ele não liga para dinheiro ou status. Se ele descobrir isso agora, vai se sentir usado, vai achar que nosso casamento tem alguma conexão estranha com o passado. Pode destruir tudo. Khalil olhou para a esposa, vendo a súplica nos olhos dela. Mas isso é injusto, Mariana. Meu avô arruinou a vida da tia de vocês e simplesmente fugiu da responsabilidade. Rafael merece saber a verdade. Antes que alguém pudesse responder, a porta da frente se abriu. Um homem alto entrou, chamando. Mãe, estou aqui. Trouxe as compras que você pediu. Era Rafael. Ele tinha 35 anos, era alto e forte, com cabelos escuros e olhos castanhos. Mas quando Khalil o viu de frente, sentiu um choque percorrer seu corpo. Rafael tinha o nariz do avô dele, o formato do rosto, até o jeito de andar era parecido, como ele nunca tinha notado antes em fotos. Rafael parou ao ver Khalil. Por alguns segundos, os dois homens apenas se encararam. Havia uma tensão estranha no ar, como se algo invisível conectasse eles. Então Mariana quebrou o silêncio. Rafa! Ela correu e abraçou o irmão. Rafael, esse é meu marido, Khalil. Rafael estendeu a mão, mas havia frieza em seu olhar. Prazer. Finalmente conheço o homem que levou minha irmã para o outro lado do mundo. Khalil apertou a mão dele, sentindo a força do aperto. Rafael claramente não estava feliz com aquele casamento. Durante o jantar,
A tensão era palpável. Rafael fazia perguntas pontiagudas sobre como eles se conheceram, sobre o acordo, sobre se Mariana era realmente feliz ou apenas estava fingindo. Kalil respondeu com honestidade, explicando que o casamento tinha começado como um arranjo, mas que eles tinham se apaixonado de verdade. Rafael não pareceu convencido. Você comprou minha irmã, pagou as dívidas dela e a levou como se fosse mercadoria. Como você espera que eu aceite isso? Kalil não ficou bravo. Ele entendeu a raiva de Rafael, entendeu que ele estava apenas protegendo alguém que amava. Você tem razão de estar bravo. Se eu fosse você, também estaria. Mas eu juro para você, Rafael, eu amo sua irmã mais do que qualquer coisa nesse mundo. E eu passei a vida inteira fazendo com que ela seja feliz. Rafael olhou para Mariana buscando confirmação. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. É verdade, Rafa. Eu sei que foi estranho no começo, mas eu nunca fui tão feliz na minha vida. Kalil me ama de verdade. E eu amo ele. Rafael suspirou, parecendo se render. Está bem. Se você é feliz, então eu aceito. Mas saiba de uma coisa. Ele olhou diretamente para Kalil. Se você machucar ela, eu vou te encontrar. Não importa onde você esteja. Kalil sorriu, respeitando aquela lealdade feroz. Eu espero que você faça isso. O resto do jantar foi mais leve. Rafael contou sobre o trabalho dele como engenheiro civil, sobre os projetos que estava desenvolvendo, sobre a vida no Brasil. Kalil ouvia fascinado, vendo no meio-irmão que nem sabia que tinha um homem inteligente, honrado, trabalhador. Exatamente o tipo de pessoa que deveria fazer parte da família Al-Rashid. E a cada minuto que passava, Kalil ficava mais convencido de que Rafael merecia saber a verdade. Naquela noite, depois que Rafael foi embora e Dona Helena foi dormir, Kalil e Mariana ficaram conversando no quarto de hóspedes. Mariana estava preocupada. Eu vi o jeito que você olhou para o Rafael. Você está pensando em contar para ele, não está? Kalil suspirou. Mariana, ele é meu primo. Ele tem direito de saber. Ela balançou a cabeça. Você não entende. Rafael passou a vida inteira acreditando que era filho de um homem que morreu em um acidente. Essa história deu a ele uma narrativa de tragédia, não de abandono. Se você contar a verdade agora, vai destruir essa narrativa. Mas Kalil não conseguia deixar para lá. Ele tinha passado a vida inteira sendo o herdeiro perfeito, cumprindo todas as expectativas do avô, acreditando que o velho era um homem de honra. E agora, descobrir que tudo era mentira, que o avô tinha abandonado um filho, causado a morte de uma mulher. Ele se sentia traído. E mais do que isso, ele se sentia responsável por fazer o que era certo. 2 dias depois, Kalil tomou uma decisão. Ele pediu para se encontrar com Rafael sozinho. Marcaram em um café no centro de Belo Horizonte. Rafael chegou desconfiado. O que você quer? Kalil respirou fundo. Havia feito testes de DNA discretamente, usando um copo que Rafael tinha usado no jantar. Os resultados tinham chegado naquela manhã, confirmando o que ele já sabia no fundo do coração. Rafael, eu preciso te contar algo que vai mudar sua vida. Então Kalil contou tudo. Contou sobre Laila, sobre o avô, sobre o abandono, sobre a verdade que tinha sido escondida por mais de 30 anos. Rafael ouviu em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando Kalil terminou, ele colocou o resultado do teste de DNA na mesa. Somos primos, Rafael. Você é um Al-Rashid. Você tem direito ao nome da família, à herança, a tudo. Rafael ficou olhando para o papel por longos minutos. Então, sem dizer uma palavra, ele se levantou e saiu do café. Kalil ficou sozinho, sem saber se tinha feito a coisa certa ou se tinha acabado de destruir uma família. Rafael não atendeu o telefone durante 3 dias. Mariana estava desesperada, ligando sem parar, mandando mensagens, mas ele simplesmente desapareceu. Dona Helena estava inconsolável, culpando Kalil por ter destruído a paz da família.
E Kalil estava consumido pela culpa, questionando se tinha feito a coisa certa. Mariana mal falava com ele, dividida entre o amor pelo marido e a lealdade ao irmão. No terceiro dia, Rafael finalmente apareceu, mas ele não foi até a casa da mãe. Ele foi direto ao hotel onde Kalil e Mariana estavam hospedados. Bateu na porta da suíte com força, e quando Kalil abriu, ele viu um homem transformado. Rafael tinha olheiras profundas, a barba por fazer, mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que não estava lá antes. Eu quero ir com vocês para Dubai, Rafael disse sem preâmbulos. Eu quero conhecer esse avô, eu quero olhar nos olhos do homem que destruiu minha mãe e perguntar por que ele fez isso. Kalil sentiu um aperto no peito. Rafael, meu avô está muito doente. Ele teve um derrame, está em cuidados paliativos. Ele provavelmente não tem muito tempo de vida. Rafael deu um sorriso amargo. Ótimo. Então eu vou ter a chance de dizer tudo o que preciso antes que seja tarde demais. Mariana saiu do quarto ao ouvir a voz do irmão. Rafa! Ela correu e o abraçou, mas ele ficou rígido. Mariana recuou, ferida pela frieza dele. Rafael olhou para ela com uma expressão que misturava dor e raiva. Você sabia? Você sabia dessa conexão quando casou com ele? Mariana balançou a cabeça desesperadamente. Não, eu juro que não sabia. Eu nem sabia que a tia Laila existia. A mãe nunca falou sobre ela. Rafael fechou os olhos, tentando controlar as emoções. Eu passei 35 anos acreditando em uma mentira. 35 anos achando que meu pai era um herói que morreu em um acidente. E agora descubro que ele era um covarde que abandonou uma mulher grávida e nunca olhou para trás. Ele abriu os olhos e havia lágrimas ali. Eu preciso de respostas. Eu preciso entender por que ele fez isso. Por que eu não fui bom o suficiente para ele ficar. Kalil colocou a mão no ombro de Rafael. Não foi sobre você, Rafael. Você nem tinha nascido ainda. Foi sobre ele, sobre as escolhas egoístas que ele fez. Rafael se afastou do toque. Não tente me consolar. Você não sabe o que é crescer sem pai, se perguntar por que você não foi suficiente. Kalil ficou em silêncio, porque Rafael estava certo. Ele tinha crescido com todos os privilégios do mundo, nunca questionando de onde vinha sua fortuna, nunca pensando nas pessoas que foram machucadas no caminho. 3 dias depois, os 3 embarcaram no jato particular de Kalil de volta para Dubai. A viagem foi tensa e silenciosa. Rafael passava horas olhando pela janela, perdido em pensamentos. Mariana tentava conversar com ele, mas ele respondia com monossílabos. Kalil trabalhava no laptop, tentando se distrair, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não sabia como o avô reagiria. Não sabia se o velho teria forças para enfrentar o fantasma do passado. Quando chegaram em Dubai, Kalil levou Rafael e Mariana direto para o palácio da família. Era uma construção imponente, misturando arquitetura árabe tradicional com luxo moderno. Rafael olhou para tudo aquilo com uma mistura de fascínio e ressentimento. Então, era isso que ele escolheu em vez da minha mãe, ele murmurou. Poder, dinheiro, status. Mariana segurou a mão dele. Rafa, por favor, não deixe a raiva te consumir. Ele olhou para ela. Como você espera que eu não fique com raiva, Mari? Esse homem destruiu nossa família. Kalil os levou até a ala médica do palácio, onde o avô estava sendo cuidado por uma equipe de enfermeiros e médicos. O Sheikh Rashid Al-Rashid estava em uma cama hospitalar, conectado a diversos aparelhos. Aos 92 anos, e depois de um derrame severo, ele era uma sombra do homem poderoso que tinha sido. Seus cabelos brancos estavam ralos, o corpo magro demais, a pele amarelada. Mas quando seus olhos se abriram e viram Kalil, ainda havia um brilho de reconhecimento ali. Kalil! O velho disse com a voz fraca e arrastada. Você voltou, trouxe sua esposa. Kalil se aproximou da cama. Sim, vovô.
Trouxe Mariana e trouxe mais alguém, alguém que você precisa conhecer. Ele fez sinal para Rafael se aproximar. O avô olhou para o rapaz com curiosidade, mas então algo mudou em sua expressão. A cor fugiu de seu rosto, os olhos se arregalaram e ele começou a tremer. Não, ele sussurrou. Não pode ser. Rafael se aproximou da cama, olhando diretamente nos olhos do avô. Meu nome é Rafael Silva. Sou filho de Laila Santos, a mulher que você abandonou grávida no Brasil há 36 anos. A mulher que se matou porque não conseguiu suportar a dor de ter sido usada e descartada por você. O velho sheik fechou os olhos e lágrimas começaram a rolar por seu rosto enrugado. Laila, ele murmurou. Minha Laila. Rafael sentiu a raiva subir. Sua Laila? Ela nunca foi sua. Você brincou com ela, prometeu um futuro e depois fugiu como um covarde. Ela estava grávida de mim e você simplesmente desapareceu. O sheik abriu os olhos e havia uma dor profunda ali. Eu não sabia, ele disse com dificuldade. Eu não sabia que ela estava grávida. Se eu soubesse. Rafael deu um passo para trás, incrédulo. Não minta para mim. Você sabia. Você abandonou ela e nunca olhou para trás. Mas o velho sheik balançou a cabeça com lágrimas caindo livremente agora. Eu não sabia. Eu te juro que não sabia. Quando eu estava no Brasil, me apaixonei por ela. Pela primeira vez na minha vida, eu me apaixonei de verdade. Mas meu pai descobriu. Ele me mandou voltar imediatamente. Disse que eu tinha responsabilidades com a família, que não podia me casar com uma estrangeira. Eu tentei resistir, mas ele ameaçou deserdar todos nós, destruir o negócio da família. Eu era jovem e covarde. Eu escolhi a família em vez dela. O sheik tossiu e uma enfermeira se aproximou para ajudá-lo. Ele fez sinal para ela se afastar. Eu tentei esquecer Laila, mas nunca consegui. Durante anos, pensei em voltar para o Brasil, em procurá-la, mas eu tinha me casado com outra mulher, tinha tido filhos. Achei que era tarde demais. E então, há 5 anos, eu contratei um investigador para encontrá-la. Ele voltou com a notícia de que ela tinha morrido, suicídio, e que tinha deixado um filho. Ele olhou para Rafael com uma expressão de dor devastadora. Você! Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Você sabia sobre mim há 5 anos e nunca tentou me encontrar? O sheik balançou a cabeça. Eu pensei em fazer isso todos os dias. Mas o que eu ia dizer? Que eu era o homem que destruiu sua mãe? Que eu tinha abandonado vocês dois? Eu achei que você estaria melhor sem mim, sem saber a verdade. Eu estava errado. Ele estendeu a mão trêmula em direção a Rafael. Por favor, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas por favor, deixe-me olhar para você. Deixe-me ver o filho da mulher que eu amei. Rafael ficou parado, olhando para aquela mão estendida. Havia tanta raiva dentro dele, tanto ressentimento acumulado. Mas também havia algo mais. Havia um menino de 5 anos que tinha chorado pela primeira vez quando descobriu que nunca conheceria o pai. Havia um adolescente de 15 anos que tinha brigado na escola quando chamaram ele de bastardo. Havia um homem de 35 anos que sempre sentiu que uma parte dele estava faltando. Mariana se aproximou do irmão e segurou sua mão. Rafa, ela disse suavemente, você não precisa perdoar. Mas talvez precise ouvir, por você, não por ele. Rafael olhou para a irmã, vendo o amor e a compaixão nos olhos dela. E então, lentamente, ele se aproximou da cama e segurou a mão do avô. O velho sheik apertou a mão do filho com toda a força que ainda tinha. Desculpe, ele disse entre soluços. Desculpe por tudo. Desculpe por não ter sido corajoso o suficiente. Desculpe por ter deixado você crescer sem pai. Desculpe por ter causado a morte de sua mãe. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Eu escolheria ela. Eu escolheria você. Rafael ficou ali, segurando a mão do pai que nunca conheceu,
chorando por tudo que foi perdido, por todos os anos que nunca teriam de volta. E naquele momento, algo dentro dele começou a se curar. Não era perdão completo, não ainda, mas era um começo. Kalil observava tudo com lágrimas nos olhos. Ele tinha trazido Rafael até ali, esperando encontrar respostas, mas o que encontrou foi algo muito mais profundo. Uma família quebrada começando a se reconstruir. E ele percebeu que aquele casamento comprado, aquele acordo que parecia tão frio e calculado no início, tinha sido o destino consertando um erro antigo. Tinha sido o universo dando uma segunda chance para pessoas que mereciam. Os meses seguintes foram transformadores para todos. O Sheikh Rashid, sabendo que seus dias estavam contados, fez questão de passar todo o tempo possível com Rafael. Ele contou histórias sobre Laila, sobre os meses que passaram juntos no Brasil, sobre como ela o tinha feito rir de um jeito que ninguém mais conseguia. Rafael ouvia, às vezes com raiva, às vezes com tristeza, mas sempre com atenção. Cada história era uma peça da mãe que ele nunca tinha conhecido. Kalil observava aquele relacionamento se formar com uma mistura de admiração e tristeza. Ele tinha passado a vida inteira tentando ganhar a aprovação do avô, mas nunca tinha visto o velho demonstrar tanto amor e vulnerabilidade. Era como se descobrir Rafael tivesse quebrado as paredes que o Sheikh tinha construído ao redor do coração. E pela primeira vez, Kalil entendeu que o avô tinha vivido toda a vida carregando o peso do arrependimento. Rafael começou a passar mais tempo em Dubai. Ele tirou licença do trabalho no Brasil, dizendo que precisava resolver assuntos de família. Dona Helena veio visitá-los, e o encontro dela com o Sheikh Rashid foi dos momentos mais intensos que Kalil já tinha presenciado. O velho Sheikh pediu perdão pela dor que tinha causado à família dela, pelas décadas de sofrimento. Dona Helena, com a sabedoria de quem tinha vivido muito, simplesmente disse que ela perdoava, porque guardar rancor era pesado demais para carregar. 3 meses depois da revelação, o Sheikh Rashid reuniu toda a família. Ele tinha insistido em sair da cama, em se vestir com as roupas tradicionais, em presidir uma reunião formal. A família inteira estava lá. Tios, primos, líderes dos vários negócios da família. E no centro de tudo, ao lado de Kalil, estava Rafael. O Sheikh, com a voz fraca, mas firme, fez o anúncio que mudaria tudo. Rafael Silva era reconhecido oficialmente como Rafael Al-Rashid, filho legítimo e herdeiro da fortuna familiar. A sala explodiu em sussurros chocados. Alguns membros da família protestaram, dizendo que aquilo era um absurdo, que não se podia simplesmente adicionar um herdeiro desconhecido. Mas o Sheikh Rashid bateu a mão na mesa com uma força surpreendente para alguém tão fraco. Rafael é meu filho. Ele carrega meu sangue, meu DNA, minha responsabilidade. E eu passei 35 anos negligenciando essa responsabilidade. Não vou morrer sem corrigir esse erro. Kalil se levantou e ficou ao lado de Rafael. Ele é meu irmão, ele disse com voz clara, e qualquer pessoa que tenha problema com isso terá que lidar comigo primeiro. Mariana também se levantou, ficando do outro lado de Rafael. E comigo. A demonstração de união silenciou os protestos. O Sheikh sorriu orgulhoso. Esses 3, ele disse apontando para Kalil, Rafael e Mariana, são o futuro desta família, e vocês farão bem em respeitá-los. Rafael estava atordoado. Ele tinha crescido sem nada, e agora de repente era herdeiro de uma fortuna de bilhões. Mas o que mais o impressionava não era o dinheiro. Era o sentimento de pertencer, de ter um pai, mesmo que por tão pouco tempo, de ter um irmão em Kalil, de fazer parte de algo maior. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, Rafael ficou sozinho com o Sheikh. Eu não sei como te chamar, ele admitiu. Pai parece estranho depois de tanto tempo. O velho Sheikh sorriu. Me chame de Rashid. Eu não mereci o título de pai. Mas talvez, se houver justiça no universo, eu possa te conhecer de verdade em outra vida.
E então ele fez algo que surpreendeu Rafael. Tirou do pescoço um colar que usava desde sempre. Um pingente de ouro com a inscrição da família Al-Rashid. Esse colar pertenceu ao meu pai, ao pai dele, e assim por gerações. Deveria ir para o filho mais velho. Deveria ter sido seu, desde o dia em que você nasceu. Ele colocou o colar no pescoço de Rafael. Agora ele está onde sempre deveria ter estado. Rafael segurou o pingente, sentindo o peso da história que ele carregava. E pela primeira vez, desde que descobriu a verdade, ele sorriu para o pai. Obrigado, por me contar a verdade, por me dar a chance de te conhecer, mesmo que tenha sido tarde demais. O sheik balançou a cabeça. Não foi tarde demais, foi no tempo certo. Se eu tivesse te encontrado antes, eu teria estragado tudo de novo. Eu não era sábio o suficiente, não era humilde o suficiente. Mas agora, no final da minha vida, eu finalmente aprendi o que realmente importa. Família, amor, verdade. 2 semanas depois, o sheik Rashid Al-Rashid faleceu. Foi pacífico, cercado pela família. Khalil estava segurando uma mão, Rafael a outra. Mariana e Dona Helena estavam ali também, junto com outros membros da família. O velho sheik olhou para cada um deles, sorrindo. Eu vivi uma vida longa, ele disse com dificuldade. Cometi muitos erros, machuquei muitas pessoas, mas no final, o universo me deu a chance de corrigir o maior erro de todos. Ele apertou a mão de Rafael. Obrigado, meu filho, por me perdoar, por me dar a chance de te conhecer. Você foi o melhor presente que a vida me deu. E então, com um último suspiro, ele se foi. O funeral foi imenso, com líderes mundiais, empresários, celebridades. Mas para Khalil, Rafael e Mariana, foi um momento íntimo de despedida. Eles sabiam a verdade que o mundo não conhecia, que por trás do sheik poderoso e implacável havia um homem que tinha amado e perdido, que tinha cometido erros terríveis, mas que no final tinha tentado fazer o que era certo. Nos meses seguintes, Rafael e Khalil assumiram juntos o controle do Império Al-Rashid. Foi um período de aprendizado intenso para Rafael, que teve que deixar a vida simples de engenheiro e mergulhar no mundo complexo dos negócios internacionais. Mas ele tinha Khalil ao lado, ensinando, apoiando, sendo o irmão que ele nunca teve. E mais do que isso, eles tinham Mariana, sendo a força que mantinha os dois com os pés no chão. Juntos, eles transformaram a empresa, criaram programas de responsabilidade social, investiram em projetos no Brasil, criaram bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes. Era como se estivessem tentando corrigir não apenas o erro que o avô tinha cometido com Laila, mas todos os erros que a família tinha acumulado ao longo de gerações de busca cega por poder e dinheiro. 1 ano depois da morte do sheik, Mariana fez um anúncio que encheu a casa de alegria. Ela estava grávida. Khalil chorou quando soube, abraçando a esposa com uma força que quase a machucou. Rafael comemorou dizendo que finalmente seria tio. Dona Helena veio de novo para Dubai, dessa vez para ficar, para ajudar a cuidar do neto que estava por vir. A casa que tinha começado com um acordo frio e sem amor, agora estava transbordando de família, de risadas, de vida. Quando o bebê nasceu, um menino saudável com os olhos de Mariana e o sorriso de Khalil, eles o chamaram de Rashid Leila Al-Rashid. Era uma homenagem ao avô e à tia, aos dois que tinham se amado, mas que o destino tinha separado. Era uma promessa de que essa nova geração não repetiria os erros do passado. Era um símbolo de esperança. Rafael também encontrou o amor. Ele conheceu uma médica brasileira que trabalhava em Dubai, uma mulher forte e independente que o desafiava e o fazia rir. O casamento deles foi uma celebração que uniu as duas culturas, árabe e brasileira, em uma festa que durou 3 dias. E quando ele disse os votos, olhando nos olhos da mulher que amava, ele agradeceu em silêncio ao pai que tinha perdido.
Porque foi através da dor da descoberta que ele tinha encontrado não apenas uma família, mas também a si mesmo. Kalil frequentemente pensava no dia em que tinha decidido conhecer a sogra. Aquela decisão simples tinha desencadeado uma série de eventos que mudaram a vida de todos. Se ele não tivesse ido ao Brasil, nunca teria descoberto a verdade sobre o avô. Rafael nunca teria conhecido o pai. Dona Helena nunca teria tido paz em relação ao que aconteceu com a irmã. Era como se o universo tivesse orquestrado tudo, usando um casamento comprado como o catalisador para curar feridas que tinham décadas. Em uma tarde quente em Dubai, Kalil, Mariana, Rafael e as respectivas famílias se reuniram no jardim do palácio. As crianças corriam pelo gramado, Dona Helena ria vendo os netos brincarem e os irmãos conversavam sobre negócios e vida. E Kalil percebeu algo fundamental. Aquilo era o que família de verdade significava. Não era sobre sangue ou contratos ou tradições antigas. Era sobre escolher ficar, escolher perdoar, escolher amar mesmo quando era difícil. Ele olhou para Mariana, a mulher que tinha sido comprada, mas que tinha conquistado o coração dele. E ele soube, com cada fibra do seu ser, que tinha feito a escolha certa, que às vezes os começos mais improváveis levam aos finais mais bonitos. E que o amor verdadeiro não é aquele que começa perfeito, mas aquele que sobrevive às imperfeições e se torna mais forte por causa delas. E você já passou por alguma situação em que descobrir uma verdade mudou completamente sua perspectiva sobre a vida? Situações onde o destino parece ter orquestrado conexões impossíveis? Se histórias sobre segundas chances, perdão e amor verdadeiro tocam seu coração, inscreva-se no canal, porque acredito que todos nós merecemos uma segunda chance de escrever nossa própria história de final feliz. E quem sabe, a próxima história que você ouvir aqui seja exatamente a inspiração que você precisa para transformar sua própria vida. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que a história de Kalil, Mariana e Rafael tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu ao criá-la. Até a próxima.